Antimatéria na área e desculpa, galera, eu não tá tão empolgado porque o assunto de hoje não é um assunto... É triste, mas ao mesmo tempo é pra gente honrar um legado. Perdemos Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, o criador de Dr. Slump, o criador de Sandland, o criador de um monte de séries legais, um monte de mangás legais e o cara que revolucionou a maneira como a gente... Como os mangás de luta, como os animes de luta são feitos, né, Jeff? É uma perda bem... Precisa ser lembrada, né? O legado do mangaka precisa ser apreciado, porque ele não é só importante pela obra que ele fez, mas pelo contexto histórico de tudo, sabe? Depois de Dragon Ball, as coisas mudaram na Jump, as coisas mudaram em todos os concorrentes. Ele criou um monte de coisa, ele deu caminhos que até então os mangás dessa linha shonen não haviam tomado ainda, e hoje ele é base pra tudo. Tudo isso aqui foi tirado de Dragon Ball, aquilo ali foi tirado não sei do que, sabe? Tipo, é icônico. E também não só nos animes e nos mangás, como também em parcerias com um monte de outros lugares. A gente tem ele principalmente nos games, né? Entregando colaborações absurdas. Você vê aí o Chrono Trigger, por exemplo, Dragon Quest, que ele idealizou aí os personagens. Não é ele que desenha o mangá, né? Mas ele é o cara que idealizou os personagens no jogo. Enfim. Cara, tipo, não tem muito o que não elogiar do trabalho dele. Assim, a gente tinha um costume, todo mundo, acho que no geral, tinha um costume de pegar um jogo novo do Dragon Ball, por exemplo, né? Pegar uma história nova e ver um personagem ali. Esse personagem foi idealizado pelo Toriyama. O Toriyama não tá mais trabalhando. Ele conseguiu dividir o tempo dele de modo que ele não precisasse mais ficar preso dentro dessa máquina japonesa de fazer mangás e não curtir os louros da fama que ele estava conseguindo. Ele conseguiu sair desse buraco, pelo menos é o que parece pra gente. Ele conseguiu sair desse buraco e ter um tempo mais pra ele, ter um tempo mais pra família, porque ele criou aí junto um estúdio pra trabalhar pra ele, uma marca, uma linha editorial que as pessoas seguem. Ele tem um desenhista agora pra ele que faz o mangá do Dragon Ball Super, que super fã. Aliás, a história é mó legal, né? Dele, como Dragon que ele Ball virou. AF ele era, né? Ele fazia fanzines até a hora que ele conseguiu chegar, né? O Dragon Ball AF, o lendário Dragon Ball AF. Apareceu um monte de revista aqui. Que apareceu em... E o traço era tão parecido que todo mundo achava que era verdade. Achava que era verdade. Super Saiyajin 5, né? Goku. Enfim. Na verdade era esse cara, o Toyotaro. O Toyotaro. E, assim, é meio difícil, acho que até pro próprio Toriyama entender como ele influenciou a vida das pessoas lá do Japão aqui. Só pra vocês terem uma ideia, eu comecei com Dragon Ball em 1992. O primeiro especial que eu vi foi o Cooler, né? O especial do Cura, né? Que era a Vingança do Homem. Eu não lembro o nome dele do título em português, mas, enfim, eu vi aquilo lá, molequinho, 14 anos, sabe? Tipo, o Cura arrancando água de um rio com a cabeça do Goku. Enfim, depois disso, eu tinha uma vida meio atribulada, moleque se metendo nos caminhos errados, e Dragon Ball junto com o Ultraman me ajudou a tirar desse caminho. Além disso, essa mesa aqui basicamente só existe desse jeito por causa de Dragon Ball, porque eu conheci o Clayton num encontro internacional de RPG, e o Clayton tava mestrando DragonAll. Eu sentei na mesa, joguei o RPG de Dragon Ball com ele, e a gente trocou algumas palavras ali. Eu falei mais ou menos onde eu morava. O Clayton caçou na zona sul de Santo Amaro. Stalkerzinho miserável. Aonde eu morava, e saiu perguntando na rua onde eu morava, você onde aí o em Anderson casa, tá? mora, tal, não sei o que. E bateu na minha casa pra emprestar pra ele na época, então, uma fita de Dragon Ball GT. Eu tinha os primeiros 4 episódios. Ele pegou o Dragon Ball GT comigo e depois disso, 30 anos de amizade. Aí o Clayton conheceu o Jeff num evento, MangaCon 2. Pra vocês terem uma ideia, faz tempo. Não foi 3, não foi 2, não. Foi no 3 ou no 4. Enfim, um MangaCon da vida, mas foi antes do AnimeCon ainda. Foi um ano antes. E aí o Jeff conheceu o Clayton, e aí depois a gente acabou todo mundo se conhecendo, e depois disso a gente é amigo aí há mais de 20, quase 30 anos aí já. E foi Dragon Ball o pontapé inicial de animes, e também o que me fez ir pra Liberdade e procurar VHS de anime. Então, o Toriyama, ele passa a barreira de ser um mangaka importante pra influenciar a vida das pessoas de um jeito. Eu tenho certeza que você que tá assistindo a gente na TV ou no YouTube, com certeza, se você é da nossa época, você tem uma história com Dragon Ball de a galera procurar mais velha, as fitas na Liberdade pra comprar. Eu acho que nem isso. A galera mais velha com certeza deve ter batido o olho em Dragon Ball sem querer com jogos. Os jogos. Cara, Super Nintendo. Você ia na locadora. Você ia na locadora, tinha lá um jogo estranho de luta, né? Porque na época tava bombando os jogos de luta, e tinha ali o jogo de luta Super que a tela dividia, Super Butoden, aí você escolhe o número, mas era
um dos jogos mais jogados aí da época do Super Nintendo, porque todo mundo ia atrás de jogo de luta pra jogar no console, com Street Fighter bombando e um monte de clone. E aí você acabava conhecendo o Dragon Ball sem saber que era Dragon Ball. E aí você vai atrás de um anime, ou você tem um amigo que o pai tá no Japão, que tem a fita VHS lá, que gravou TV, e aí você vê um episódio perdido, e por aí vai, sabe? Tipo, aí depois de você cair dentro da história do anime é um pulo, né? Porque aí quando você encontra, aí você quer mais, aí você vai atrás especificamente daquilo, porque você já sabe o que procurar. Porque até então você não sabia o que procurar. Quando ele foi exibido a primeira vez aqui, ele foi exibido na Band. Não, foi no Cartoon. Não, a primeira vez foi no SBT. O Dragon Ballzinho. Dragon Ballzinho, SBT, aí sim. O Z, a primeira vez que ele veio aberto. Eu acho que foi Cartoon, cara. Não, ele veio... Eu tenho dúvida, mas acho que foi Cartoon. Eu acho que foi Cartoon então, antes do aberto. É um dos dois aí, mas eu sei porque que não... a gente tinha essa prerrogativa antes, né? Você passava na TV a cabo antes e depois vinha pra aberta. TV foi aberta. pra Digimon, pode várias ser. séries aconteceram isso. Me lembro mais ou menos, foi Cartoon Network e depois... O Cartoon foi o primeiro, ele passou inteiro, né? Não chute se foi Globo, aí eu já não lembro, isso daí é... Eles dividiram, né? Era boa, Globo né? e Band que passavam Dragon Ball em algum momento, mas a Bandeirantes com certeza absoluta teve um momento de Dragon Ball. Passaram bastante coisa. Teve uma audiência muito boa, inclusive quando a gente foi pra Band, essa última vez que a gente foi pra lá, o próprio Johnny Saad falou pra mim do Dragon Ball, do sucesso que foi Dragon Ball na Band. Foi na Globo também, né? Lembrado, e o Luiz Angelotti, que é o detentor do responsável pela licença de Dragon Ball aqui, falou que por muitos anos Dragon Ball foi o Chaves da Globo, né? Toda vez que a Globo precisava colocar num horário e ter uma audiência, passava Dragon Ball sem abertura, sem encerramento, só passava ali, cortava ali, pá, encaixava. E era isso. Não tinha muito trato. Foi incrível, né? Os próprios japoneses se surpreenderam, porque a morte do Akira Toriyama foi o segundo assunto mais falado no mundo. Sim. Praticamente a maioria dos clubes de futebol do Brasil prestaram alguma homenagem, né? De cabeça você me lembra do Flamengo, que fez uma homenagem por causa do Katsu no Fusion, né? Da fusão ali, que o Gabigol fez com o Bruno Henrique, enfim. Mosaicos de Dragon Ball em vários jogos de futebol, jogadores fazendo, né, as referências ali, políticos, né, até políticos, cara, tipo, prestaram a sua homenagem, tamanho lá fora, acho que o primeiro-ministro da França e da China, né, também comentaram sobre a morte porque Dragon Ball é muito importante tanto na França quanto na China, né, principalmente por causa da referência na China, que a obra veio de uma referência de uma obra deles, né, e depois na França, porque a França acho que é o maior consumidor de mangás, assim, em tempo recorde. Saiu no Japão, os caras já querem levar pra lá, e o mercado deles é bem evoluído, assim, tanto quanto o dos americanos, no caso. E as principais emissoras, né? Jornal Nacional passou, Band, verdade. A Band SBT, Record, todo mundo fez ali só obrigação, né? Imagina, é óbvio. Tem que tá falar, falando né? Se não o maior, um dos maiores mangakas do mundo, o cara que criou a obra que revolucionou, enfim, a maneira como a gente vê um monte de coisas. Deixou um legado, deixou muita coisa aberta, tá? Tipo, a gente não tem como saber o quão relacionado diretamente ele tava com essas obras que ele deixou aberta, mas ele tem muitos projetos pra lançar ainda até o final desse ano, começo do ano que vem. Pelo menos duas, né? Isso são matérias mesmo, então tem Sandland que estreia agora. Sai agora, né? O anime e o jogo. O anime e o jogo. Tem o Dragon Ball Daima, que a gente sabe que sai no final do ano. Tava 100% envolvido, inclusive que provavelmente a gente vai ter um Saiyajin 4 que tem um designer dele, né? E as matérias dos últimos dias dão conta que ele deixou um marco inteiro esboçado já pronto pro Toyotaro desenhar no mangá do Dragon Ball Super. Então, no mínimo, um período de Dragon Ball a gente vai ter ainda. E aí eu acho que aí é a minha percepção pessoal mesmo. As empresas vão licenciar muito a marca Dragon Ball, Arali, enfim, os outros personagens que ele tem para fazer jogos, porque é um legado que tá aí. Então a gente teve o Fighters, que a gente tá sempre esperando uma continuação. Tem o Dragon Ball Kakarot, que tem um dos comerciais mais legais de Dragon Ball de todos. Inclusive Hiroshi Matsuyama, não sei se foi no final de semana do falecimento dele, mas foi por ali mesmo. Ele noticiou que ele ficou muito triste, né, com o falecimento do Toriyama, e ele deu um tempo para que a CyberConnect fechasse e só voltasse a trabalhar depois que todo mundo tivesse meio que sanado a tristeza, assim, sabe? Então eles estão fechados agora no Japão. Foi uma bad, na época que a gente não era que está gravando esse programa. Foi uma bad total. Eu fiquei muito mal. Eu acordei com o WhatsApp, tinha quase 300 mensagens. Clayton, outros amigos meu irmão, outros primos que tem vínculo ligado a Dragon
Ball. E foi assim, foi bem triste. Hoje a gente tá gravando, já passou um pouquinho, né? Já. O baque, mas, por exemplo, eu acho que eu não teria condições de gravar esse programa no dia da notícia da morte, porque a gente ficou todo mundo muito mal. Foi um dia... As homenagens estão vindo até agora, né? Então, um monte de mangaka, praticamente todos os mangakas Todos. que vieram depois do Oda. começo dos anos 2000 ali, todos estão falando que o Toriyama foi a inspiração. E Oda, Claro Kishimoto, que foi, né? Kubo, enfim, Ah. entre outros aí que a gente sabe, com homenagens lindas, assim, homenagens maravilhosas. Tá legal. É uma pena, o legado do Toriyama vai ficar, a gente vai continuar lembrando do legado dele aqui, né? Falando de Sim. Dragon Ball Super, falando de Sandland, falando de jogos, falando de tudo que aparecer, porque o legado desse cara tem que ser lembrado por todas as gerações futuras. A nossa geração viveu, mas a gente espera que as próximas gerações também possam conhecer e viver acho que muita gente vai muito de conhecer Akira ainda. Toriyama. Vai ter muito Dragon Ball ainda pra todo mundo conhecer. Isso é a verdade. E o legado do Toriyama vai continuar forte com a gente aqui. Deixa pra gente o que você acha, enfim, como que foi a sua história com Akira Toriyama, qual a sua história de Dragon Ball nos comentários, como você conheceu a obra, como você recebeu essa notícia triste. Compartilha esse vídeo, enfim, faz o legado dele chegarem a outras pessoas que não conhecem e dá uma força pra gente também. A gente vai ficando por aqui. Obrigado, valeu!